Olá, meus caros, estamos aqui novamente e hoje a gente vai tratar de um filósofo, um dos maiores filósofos da história da filosofia, Platão, né? Só uma curiosidade sobre Platão, curiosidade mesmo, o nome dele nem é Platão, né? O nome dele é Aristócles, né? O nome, ele é chamado de Platão, que é o termo, a palavra, o nome Platão significa ombros largos. Aristócles, né, tinha ombros largos, era forte, daí ele recebeu esse apelido aí de Platão que marcou na história. E na verdade é só uma curiosidade, porque todos nós conhecemos ele como Platão, que foi o principal discípulo de quem? De Sócrates, né? Então toda a filosofia platônica que a gente vai reparar agora, a gente vai fazer essas ligações, foi baseada praticamente na filosofia socrática, mais precisamente aonde? Nos diálogos socráticos, né? O Sócrates não deixou nada escrito, né? Tudo que a gente sabe sobre Sócrates veio de seus discípulos, através das obras desses discípulos, o principal dele, Platão. Então lá na obra platônica, que é praticamente composta toda por diálogos, a gente vê a filosofia socrática, então é de lá que o Platão vai tirar toda a inspiração para estabelecer sua teoria, sua discussão filosófica, que marcou a história da filosofia e foi a base da filosofia posteriormente, desde a filosofia medieval até a era moderna. A famosa teoria mais conhecida, teoria do Platão, que a gente vai começar a fazer explicação e as associações devidas ao Sócrates, é a teoria das ideias. Como que trata a teoria das ideias? A teoria das ideias prega e defende que o conhecimento das coisas, a verdade do ser, da existência, não se encontra nesse plano em que vivemos, material, corpóreo, mas sim num plano imaterial, um plano ideal, perfeito. Daí o termo, o nome teoria das ideias, é um plano ideal, perfeito, é a origem da existência. Quer dizer o quê? Ele já está caminhando para apresentar para nós uma espécie de teoria do conhecimento. Ele está falando assim, o conhecimento verdadeiro não deve ser buscado na matéria, no corpo, no mundo material, mas num plano ideal, imaterial, perfeito, original, eterno. A teoria das ideias, então, a gente vai começar a fazer essa divisão. E antes da gente adentrar nessa divisão específica, mas o que é essa ideia que o Platão está falando? Porque com o termo ideia, a palavra ideia, o conceito, a gente usa no senso comum de diversas formas. E a gente precisa delimitar esse uso na filosofia, sobretudo na filosofia platônica. Então, como que a gente define ideia? Está aqui, ó, galera. Ideia. Ideia é causa, origem do ser. Vamos lembrar, o ser pode ser traduzido como tudo que existe. Então, ideia é a causa, a origem de todas as coisas, da existência em si, de tudo. E aí, vamos banalizar os exemplos para ficar mais claro, com muita calma. Vamos pegar esse pincel. O ser, o pincel existe. Qual que é a origem desse pincel, segundo Platão? A ideia, segundo Platão, para esse pincel existir, é porque existia antes uma ideia. Ou seja, o pincel em si é este material concreto, mas ele só se consolida aqui, em existência concreta material para nós, porque há antes dele uma ideia. Então pega esse exemplo e leva para todas as coisas, para o ser, é isso que a gente chama de ser. Todas as coisas que existem só existem porque a causa dessas coisas são as ideias. Agora retoma então o que afirmava a teoria das ideias. Ele afirmava o quê? Que a existência, para ser explicada, entendida, o conhecimento das coisas do ser, se faz de que maneira? Dividindo essa existência em um plano material concreto e um plano ideal. Então ele está dividindo a existência entre o ser material concreto e a ideia do ser perfeito, ideal. Então ele está dividindo a existência desse pincel em duas. O pincel em si e a ideia do pincel. Então onde está o conhecimento do pincel? Não nele, mas na ideia dele. Isso que pega a teoria das ideias. Então é uma espécie de teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento é dualista. Por que dualista? Porque para Platão a gente tem que dividir a existência em duas vertentes. A vertente ideal, perfeita, onde se encontra o conhecimento, e a vertente material, imperfeita, perecível, onde não se encontra o conhecimento. Então no pincel existe algo que o origina, perfeito, ideal, original, verdadeiro, eterno. O que é isso? A ideia do pincel. É isso que prega a teoria das ideias. Essa divisão. E é esse o conceito específico de ideia dentro desse contexto. Beleza? Bom, que divisão é essa que o Platão está defendendo, afirmando? Que divisão hierárquica em vertentes é essa? É a divisão entre mundo inteligível
sensível. O termo sensível aqui vem de quê? De sentir pelos sentidos. Ou seja, este é o mundo material. É o mundo das coisas sensíveis, que percebemos com os nossos sentidos aqui. Nós, neste momento, estamos no mundo sensível. O mundo material corpóreo. O pincel tem matéria, eu tenho matéria. Esse é o mundo sensível. Qual a origem desse pincel e da minha existência? Um plano ideal. O mundo inteligível. É o mundo das ideias. O mundo que origina toda a existência. Este mundo, obviamente, é o mundo perfeito, eterno, imaterial. Volta o exemplo banal do pincel. Este pincel, ele não é perfeito, porque ele é material, ele acaba, ele tem fim, ele perece. E a ideia do pincel? Essa é perfeita. Ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Esse pincel, como eu disse, é perecível e a ideia do pincel é eterna. Então as ideias se encontram no mundo inteligível, o mundo verdadeiro, o mundo perfeito, o mundo originário. Originário porque é o mundo das ideias, ou seja, aqui se encontra a verdade do ser. A verdade do ser é sua origem, suas ideias. Aqui se encontra o ser material, corpóreo, que percebemos pelos sentidos. Então aqui a gente busca o conhecimento verdadeiro, aqui a gente só conhece a aparência, a matéria, aquilo que é enganoso. Beleza? Vamos, para encerrar essa parte inicial da aula de Platão, fazer uma reflexão, agora usando como exemplo o homem, o ser humano. Se a gente fosse analisar o homem como referência do ponto de vista do mundo sensível e inteligível, a gente diria que no mundo sensível se encontra o corpo e no mundo inteligível se encontra a alma. O corpo é perecível, é imperfeito, material, tem fim. A alma é eterna, perfeita. A alma é a origem do corpo, assim como as ideias são a origem de todas as coisas. Então a teoria das ideias trata da existência do ser nessa divisão sensível e inteligível, onde o mundo sensível é o que estamos nesse momento, o mundo imperfeito, passageiro, corpóreo, e o mundo inteligível é a origem do sensível. Então o sensível é uma mera cópia do inteligível para todas as coisas. Como eu disse, isso aqui é uma teoria do conhecimento. Então o que Platão está defendendo? Que agora, para entender e buscar o conhecimento das coisas, a gente tem que fazer essa divisão. Mundo sensível, mundo inteligível. E é isso que a gente verá na próxima aula, no próximo vídeo aí. Vocês vão ver como que se dá o conhecimento do ser, compreendendo essa divisão sensível e inteligível. Que caminho devemos seguir para atingir esse processo. Beleza? Então acompanhe aí que em breve teremos o próximo vídeo tratando da divisão sensível e inteligível do ponto de vista do conhecimento. Falou? Um grande abraço, se inscreve aí no nosso canal, dá um likezinho, aguardem que a gente está voltando. Beijo para vocês.